Graças ao apoio de vocês, telespectadores, o Arquivos da Morte pôde explorar diversos tipos de assuntos. Neste Arquivos da Morte especial, desafiamos o mundo dos mortos. Eu gostaria de afirmar que a vida acaba com a morte do corpo. Mas é fato que existem eventos misteriosos que a ciência não consegue explicar. Desta vez, encaramos este assunto com a ajuda de 2 médiums. Fizemos o possível para registrar a manifestação dos mortos que já não podem mais falar. As imagens que se seguem são todas reais. Arquivos da Morte, os médiums e a morte. Tem um bloco enorme de ferro embaixo de nós. Imaginamos que aquele seja o Oichi, mas não podemos afirmar nada ainda. Estamos quase nos 50 metros de profundidade. Agora estamos ultrapassando os 50 metros. Já está ficando difícil. Está ficando muito difícil de falar. Está difícil de falar pelo microfone aquático. Os médiuns e a morte, primeira parte. Cidade de Hamamatsu. Visitamos o médium Tenshu Daibu, que tem um escritório na cidade de Hamamatsu. Pedimos sua colaboração na edição deste documentário, Os Médiuns e a Morte. Primeiramente, pedimos contato com um espírito de alguém que morreu na guerra. É o espírito de um morto na marinha japonesa que morreu no atol de Truk, na Micronésia. Esta é uma região famosa por ser um cemitério de navios de guerra japoneses. Passaram-se 40 minutos desde que se iniciou a reza. De repente, apareceu o espírito de um soldado japonês. Por favor, me responda. Por favor, me responda. Navio de guerra Oichi. Às 14h50, de 6 de setembro de 1941. O motor foi desligado por ordem do comandante. A porta foi lacrada. Da sala de máquinas. Foi aberta. – 73 tripulantes. Tomamos o remédio. Todos morreram tomando este remédio?
Ardeu como se estivesse queimando. É de se espantar. Não imaginávamos que era possível ter um contato tão claro com este. Além disso, o motivo do navio de guerra ter afundado é dramático, como se fosse parte de um romance ou de um filme. Nós da equipe de reportagem ficamos empolgados. Não temos permissão para falar, nem a nossos familiares. Fomos pesquisar a história do navio de guerra Oichi. Existiu mesmo um navio chamado Oichi, mas há várias divergências. Primeiro, ao invés de navio de guerra Oichi, é contratorpedeiro Oichi. Depois, a data em que afundou foi 18 de fevereiro de 1944. Motivo: ataque da Força Aérea Americana. Ao invés de 73, eram mais de 470 tripulantes. Como interpretar essas condições? O atol de Truk fica a 3.600 quilômetros ao sul do Japão. São ilhas que ficam na Micronésia. É uma das maiores lagoas do mundo, com 200 quilômetros de extensão e 64 quilômetros de diâmetro. Uma área propícia para o mergulho. É um paraíso marítimo para os mergulhadores. Estamos no atol de Truk. Estamos além dos limites do mergulho. A uma profundidade de 60 a 70 metros. Onde está o Oichi? Estamos treinando nesta área conhecida como o cemitério dos navios de guerra japoneses. O mundo a uma profundidade de 60 metros em que se encontra o contratorpedeiro Oichi. São 7 atmosferas, ou seja, o corpo recebe uma pressão 7 vezes maior do que em terra. Um mundo cruel para o ser humano. Ataca Pearl Harbor, 8 de dezembro de 1941. A Guerra do Pacífico iniciou-se em 8 de dezembro de 41 com o ataque a Pearl Harbor. O sul do Oceano Pacífico, principalmente, tornou-se área de confronto entre Estados Unidos e Japão. O atol de Truk serviu de base militar da Marinha Japonesa. A lagoa com ondas calmas era perfeita para atacar os navios de guerra e era chamada até de Pearl Harbor japonês. Mas não podemos esquecer que, por trás disso, haviam civis inocentes que foram envolvidos na guerra. Ilha de Moen, atol de Truk. O contratorpedeiro Oichi está a 60 metros de profundidade. Hoje, desafiaremos as profundezas do mar. Pedimos para contatar novamente o espírito com quem conversamos em Hamamatsu, para questionar as informações contraditórias. No mês passado, o senhor disse que o navio afundou às 14h50 de 6 de setembro de 1941. Mas, pelo que pesquisamos, não encontramos o horário. Porém, a data registrada foi 18 de fevereiro de 1944. Se eu não me engano, 1941 não seria antes do início da guerra? Nos documentos, o motivo que fez
com que o Oiti afundasse é registrado de maneira diferente. Da mesma forma que lhe disse anteriormente, mantenho o que lhe disse. Do jeito que lhe falei. Se possível, gostaria de saber o nome do comandante. Será que seria possível? Desculpe. Será que o que eu disse não vai lhe prejudicar? Ele está perguntando se não vai me prejudicar, não é isso? Gostaríamos também, se possível, saber o seu nome e também a sua posição na Marinha. Eu não posso lhe dizer agora. Não pode dizer. Entendi. Agora, isto significa que um dia você poderá nos dizer? O contato durou 2 horas. Não foi possível desvendar as contradições e os mistérios que cercam o assunto. Primeiro dia, 9 horas da manhã. A equipe se reuniu no cais. 60 metros de profundidade num mundo que ultrapassa os limites do mergulho. Como será a vida nesse ambiente? A equipe de mergulhadores da Blue Lagoon, que vai nos guiar até o local, também chegou. Este é o Sr. Kimiu Isaac, de 65 anos. É uma das pessoas que conhece o local onde o Oiti afundou. Ele fala muito bem o japonês. Acertamos os detalhes finais antes da partida. 60 metros de profundidade, um ambiente de 7 atmosferas. Caso haja algum imprevisto, será muito difícil voltar à superfície de imediato. É um mergulho muito arriscado. O mergulhador veterano Wada revisa o plano de mergulho. A 60 metros de profundidade, o tempo máximo de mergulho é de 5 minutos. Depois, eles terão de emergir, seguindo os passos como mostra o desenho. Estabeleceu-se 3 pontos para a descompressão até a superfície. E eles terão de emergir lentamente. Isso levaria aproximadamente 1 hora. Tudo para evitar o mal da descompressão. Saímos às 9h40. Levaremos 45 minutos até o local de mergulho. A equipe está relaxada e há sorriso em seus rostos. Mas a conversa é vaga. No outro barco está o grupo do médium Tenshu Daibu e a segunda equipe de filmagem. Entendido, siga em frente. Estaremos logo atrás. Passados 40 minutos, chegamos ao local do mergulho. Mas não encontramos a tábua que indica o ponto do mergulho. Será que a tempestade a levou? Acreditamos que seja por aqui. Entendido.
Parece que não encontraram nada ainda. Depois de 10 minutos no mergulho livre, o mergulhador local encontrou a tábua de indicação. Entendido, tenham cuidado. Enquanto isso, pedimos para o Sr. Tensho Daibu verificar se o navio que está no fundo do mar é mesmo o Oichi e rezar pela alma dos mortos na guerra. É a primeira vez que encontram um médium do Japão. A expressão deles nos impressiona. Os mergulhadores recebem a confirmação do Sr. Tensho Daibu. Mesmo indiferentes ao mundo dos mortos, talvez por estarem indo a um mundo desconhecido, todos ouvem com atenção os conselhos do médium. Inicia-se o mergulho. O primeiro a pular é o veterano Wada. Depois o câmera Suya. O comentarista Saegusa. O assistente Nakano. Depois, mais 5 mergulhadores locais. O Sr. Kimio põe o equipamento de mergulho dizendo que vai mergulhar também, pois há muito tempo não vê o Oichi. Sua afeição pelo Oichi é quase uma paixão. O Sr. Tensho Daibu reza pela segurança dos mergulhadores. Assim, eles poderão seguir em paz. A transparência dessa lagoa é magnífica. Tem uma visibilidade de 30 metros. O indicador marca uma profundidade de 35 metros. Chegamos ao Oichi em menos de 2 minutos. 57 metros de profundidade. O fundo do mar a 57 metros é mais claro do que imaginávamos. Encontramos o Oichi, que há muito tempo está aqui. Segundo os documentos, ele afundou em 18 de fevereiro de 1944. Isso foi há 48 anos. Não conseguimos imaginar sua bravura através desses destroços. Hoje é apenas um mergulho teste, sem nenhum esforço. Em 3 minutos é dado o sinal para emergirmos. Mas, como precisamos fazer a descompressão antes de voltar à superfície, temos que ficar mais 1 hora no mar antes de emergir. No hotel, assistindo às imagens gravadas, discutimos o plano de mergulho para o dia seguinte. Amanhã, permaneceremos os 5 minutos no fundo do mar. Segundo dia. O mar está agitado hoje. O mergulhador local está preocupado com a visibilidade. Logo encontramos a tábua que marca o local. E o aprendiz pulou no mar para fixar o barco na tábua.
Iniciamos o mergulho às 10 horas. O plano para hoje é filmar o navio como um todo. E, se possível, encontrar e filmar alguns ossos. Será possível em 5 minutos? Como o mergulhador previu, a visibilidade não é muito boa hoje. Mas não temos tempo para reclamar. São 5 minutos preciosos. Temos que aproveitar bem o tempo. Vimos no segundo mergulho que o Oite está partido em 2. Parece que estamos na popa. Onde está a proa? A água está turva e isso dificulta as buscas. O tempo está passando. No limite de 5 minutos, deu-se o sinal para emergirmos. O ar está quase no fim. Iniciamos a imersão utilizando o tanque reserva. Os mergulhadores seguem para o ponto de descompressão. A vitória americana na Guerra Marítima em junho de 1942 fez oficializar o seu contra-ataque. Com um enorme poder militar, os Estados Unidos foram cercando as forças marítimas japonesas. E finalmente, em fevereiro de 1944, o atol de Truk foi dominado pelas tropas americanas. As tropas americanas vieram em 17 de fevereiro? Sim. O Sr. Kimyuo é também uma testemunha da guerra. Em 4 de fevereiro de 1944, com o voo de reconhecimento de um avião americano, o quartel-general japonês previu o ataque da Força Aérea Americana e fez com que os navios de guerra Musashi e Nagato fossem retirados do atol de Truk. Às 4h20 de 17 de fevereiro, os radares da base japonesa no atol de Truk detectaram uma grande formação do esquadrão americano. A equipe estava impaciente. O resultado deste mergulho foi quase nulo. A 60 metros de profundidade, o nível de nitrogênio no sangue aumenta rapidamente, fazendo com que o raciocínio e os movimentos sejam mais lentos.
Além disso, tem-se o limite de tempo de 5 minutos. Cancelamos a folga de amanhã para tentar encontrar a proa do navio e alguns restos mortais. Terceiro dia. O Sr. Kim Il-woo está totalmente familiarizado com o Oite no fundo do mar. Tinha um pequeno buraco descendo as escadas. Ninguém estava lá, mas vi alguns ossos perto das escadas. Esta parte do corpo. Esta é a... Nossa, que desenho horrível. Se esta for a popa do navio, a proa está em que parte? Em que posição ela está? Bom, para o lado... Para que lado ela está virada? Assim? Não, ela está virada assim. Ah, entendi. Eles estão completamente separados. O Sr. Kim Il-woo ordenou a seus funcionários que nos guiassem para onde haviam os restos mortais. A equipe segue ansiosa até o ponto de mergulho. O mergulhador local nos conduziu até onde haviam ossos. – 48 anos foi o suficiente para desintegrar os ossos humanos. Parece até que desintegrou o medo de uma morte trágica na guerra. Depois disso, onde o Oite estava? O Oite estava no dia 16. Pelo que o Sr. Kim Il-woo se recorda, o Oite deixou o atol de Truk na tarde do dia 16 de fevereiro. Saiu para escoltar o cruzador Agano, que ia para o Japão. Esta frota foi detida por um submarino americano a 360 graus a nordeste. Agano foi atingido por 4 torpedos e afundou na tarde do dia 17 de fevereiro. A unidade militar americana atacou intensamente a base e os navios japoneses em Truk nos dias 17 e 18 de fevereiro. O Oite, que levava os tripulantes do Agano que afundou, contatou a base no atol de Truk. A base ordenou que eles seguissem para Guam, mas o Oite entendeu que era para voltar ao atol de Truk. Cruzador Agano. Assim começa a tragédia do Oite. O navio, de apenas 1.270 toneladas, estava abarrotado carregando os tripulantes do Agano. Contra-torpedeiro Oite, 1.270 toneladas. Pouco depois das 7 horas da manhã, no dia 18, ao entrar na lagoa de Truk, o Oite percebeu que houve um erro na transmissão com a base. Mas já não tinha como retornar a Guam. Foi quando um navio americano atingiu o Oite. No primeiro ataque, o comandante do Oite, o tenente Buono, morreu. No seu lugar, o comandante do Agano, o capitão Matsuda, assumiu o posto. Mas quando um torpedo atingiu a popa do Oite, houve 2 explosões. E às 10 horas, o Oite, que se partia no meio, começou a afundar lentamente no mar. Esse comandante deve estar ainda na parte do comando. Parece que estava na sala de navegação, bem na ponta do navio. Agora que estou mais velho, quando penso nesses acontecimentos, na época tinha mais ou menos 17 anos. Sim, 17 na época.
Às vezes o Sr. Nakatsu aparecia aqui à noite. À noite? Mandava preparar algumas coisas. Isso era a ordem da Marinha Japonesa? Sim. Mesmo não querendo, não podia falar. Depois, ele se calou dizendo que não queria mais falar da guerra. O câmera Suyama voltou ao barco com uma expressão pesada. Ele contou sua experiência no mar. Parecia uma música, um ritmo estranho. Ele era repetitivo. Era um som profundo e pesado. Senti algo sombrio. Algo triste. Muito triste. À medida em que se aproximava, ficava mais forte. Foi mais forte quando filmava os ossos. E era tão sombrio assim? Não saía da minha cabeça. Essa música tocou o tempo todo enquanto filmava o navio, a ponto de não perceber mais ninguém em volta. Não era canção militar, mas parecia um conjunto de vozes. Parecia que todos estavam pedindo socorro, tentando avisar que estavam lá. Talvez pedindo para serem retirados de lá. Mas o Sr. Yoshimura ouviu aqui, ouviu também no Oichi e também no mar. No mar ouviu umas 3 vezes. Hoje mergulhamos para ver o Oichi e o Sr. Suyama, nosso câmera, ouviu uma espécie de música lá, no fundo do mar, enquanto filmava o navio. Eu gostaria de saber se isso é possível. E a pessoa que descobriu o Oichi também disse ter ouvido. Gostaria de saber o que isso significa. O espírito dos mortos permanece no local onde morreram, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Por isso eles tentam enviar algum tipo de sinal, avisando que estão lá. Querem que saibam disso. E nessa situação, isso pode ocorrer de várias formas. Em forma de ondas, pode parecer uma música ou pode parecer rezas. O Sr. Tensho Daibo retira o espírito que se agarrou ao Suyama. De repente, o comentarista Saigusa reclama de dores no ombro. O Sr. Tensho Daibo purificou seu ombro, retirando o espírito que se agarrou a Saigusa. Nossa, eu não sinto mais dor. É verdade. É verdade. 4º dia. Hoje é o 4º dia das buscas no Oichi. É o último dia. Hoje vamos à proa do navio procurar outros ossos. Os mergulhadores locais estimulam-se uns aos outros. Há uma pequena tensão no barco. Decidimos manter a câmera ligada o tempo todo. É uma tentativa de filmarmos tudo o que for possível do Oichi, que provavelmente nunca mais veremos de novo.
O Sr. Kim-Yu-o também vai mergulhar, pois ficará um tempo sem vê-lo novamente. Assim que mergulhamos, fomos diretamente à proa do navio. A proa e a popa do Oichi estavam a uma distância de 10 metros entre si. Um mergulhador já nos esperava no local. O mergulhador local chama o câmera. É um osso da cabeça. O mergulhador começa a juntar os pedaços para serem filmados. É uma atitude que nos assusta. A proa do navio estava deitada de ponta cabeça, mostrando o seu interior pelo enorme buraco aberto. Suyama disse depois que durante essa filmagem ouviu de novo aquela música sombria. Finalmente conseguimos filmar todo o Oichi. Satisfeitos, seguimos ao ponto de descompressão. Nós nos despedimos do Oichi e das almas que lá descansam. Atualmente, existem rumores para se retirar os restos mortais que estão no Oichi.
Mas nós que vimos o Oite destroçado no fundo do mar, não concordamos com este plano de retirada. Eles já estão lá há 48 anos junto com o navio. Não seria certo deixar que eles se integrem à natureza? É uma opinião que contraria os familiares dos mortos. O que acharam do mistério do contratorpedeiro Oite? As informações fornecidas pelo espírito do morto e pelo médium eram diferentes. O mundo a 60 metros de profundidade foi muito cruel para o ser humano. Senti que os espíritos que lá estão tentaram transmitir algo. Vamos agora à Tailândia com um monge da Shingon Mikyo, ouvir o que os mortos têm a dizer. Estamos na cascata Yonekofudo, a 1.500 metros de altitude, em Azumaya Sanroku, na província de Nagano. Um monge vestido de Shugenja, da Shingon Mikyo. Este é o Sr. Yagasaki, o monge Ajari. Ele está indo à cascata Yonekofudo para se purificar. Os médiuns e a morte, segunda parte. Cascata Yonekofudo. O Sr. Yagasaki se expõe à força das águas da cascata para elevar sua sensibilidade mediúnica e rezar para o Fudomyo. A temperatura é de 3 graus negativos. A água deve estar mais gelada. Depois de se purificar por 15 minutos, ele falou sobre a mediunidade tratada pela mídia. Com relação ao mundo dos mortos, você não deve acreditar em tudo o que vê na TV. Por favor, tomem cuidado com isso. Podemos citar a senhora Gibo Aiko. Ela participa de programas na TV e chega a ver o que está escrito num papel dentro do envelope. Uma pessoa que não se difere das pessoas normais não possui mediunidade. As pessoas que têm o dom, que têm a mediunidade, devem ajudar os outros. Essas pessoas que ajudam os outros são diferentes. Devemos pensar primeiro nisso. Todos falam que têm mediunidade porque enxergam os mortos, mas isso é errado. Acender um incenso para o espírito e outro para seus antepassados, juntar as mãos e rezar, isso não ajuda o espírito que não faz a passagem. Não resolve o problema do espírito que está preso a este mundo. Então, se for aparecer na TV, se realmente tem poderes para tal, ao invés de perder tempo falando besteiras, faça algo por ele, que invente uma forma própria, mas que ajude mesmo o espírito a alcançar a paz. Eu sempre digo que enganar as pessoas, como esta senhora que aparece na TV, é algo imperdoável. Antes de ir à Tailândia, o Sr. Yagasaki resolveu visitar Yamini, que fica na cidade de Saseko. Ele está interessado em um homicídio que ocorreu há 32 anos. São várias as reações dos moradores dessa cidade. Nunca ouviu isso de seus pais? Não. Parece que foi um assassinato que aconteceu no verão e parece que foi bem cruel. Não é por isso que causou tanta repercussão? Foi por isso? Conhece algum ponto em que há aparições de espíritos? Já ouvi falar. E isso de alguém próximo a você? Não, isso não. O homicídio ocorreu na madrugada de 10 de outubro de 1959. A mãe e a filha foram assassinadas brutalmente. A polícia logo suspeitou do marido, pois acreditava que fora obra de alguém próximo à família. O marido tinha uma amante e ela era a irmã de sua esposa. Porém, ele tinha um álibi. A arma do crime não foi encontrada. 15 anos se passaram e o crime se prescreveu. No local do crime, a casa já não existe mais. É um terreno baldio, mas o local é bem sombrio. O fogão a lenha foi a única parte que sobrou da casa.
Eu ouvi dizer que alguém do exército, umas 2 ou 3 pessoas, falavam que nada disso existiu, ou que era tudo coisa da mídia. E depois de pouco tempo, eles foram internados por neurose. Conforme nos aproximamos da cena do crime à noite, o Sr. Yagasaki sente uma forte presença dos espíritos. Primeiro ele faz um sinal e reza pela alma dos mortos. Em seguida, ele tirou fotos usando seus poderes de médium. Ele tentou registrar no filme as 2 mulheres assassinadas. Ele projetou a imagem no filme que está em sua mão e depois o revelou na hora. Será que ele conseguiu? A equipe aguarda com expectativa e medo. Olhamos o filme revelado e não havia nada. Como fui treinado para isso, posso afirmar com convicção. Elas estão dizendo que não foi alguém que conheciam. Não foi alguém que as 2 conheciam. Elas acham que alguém entrou para roubá-las. Um homem que trabalha numa mina de carvão. Afirmam que foi só uma pessoa. Alguém que trabalha ou que tem negócios em uma carvoaria. Não foi possível registrar a imagem na foto, mas ele conseguiu esboçar o perfil do assassino usando apenas sua mediunidade. Vamos à Tailândia. Necrotério do Hospital Tenhai. Estamos em Tenhai, norte da Tailândia, no necrotério do Hospital Tenhai. Ken Intazan, 60 anos. Este morto é quem vai conversar com o Sr. Yagasaki. Ken Intazan, 60 anos. Ele faleceu no dia anterior em um acidente de carro. O Sr. Yagasaki começa a rezar pela alma do morto. Mas o espírito é muito forte e ele terá dificuldades para ajudá-lo. Depois, o Sr. Yagasaki tentou conversar com o morto.
Mas o barulho das máquinas e a força deste espírito impediu que ele se concentrasse o suficiente, não sendo possível seu contato com o espírito. Amanhã será realizado o funeral na Vila Paiao. Como monge japonês, o Sr. Yagasaki foi convidado pela família do falecido a participar de seu funeral. Vila Paiao. O corpo foi trazido do hospital para sua casa na Vila Paiao, que fica a 2 horas do hospital. Hoje será realizado o velório. O pesar da família e dos vizinhos reflete a sua bondade, o quanto ele era amado. O morto é lavado e purificado. A família o veste com a sua roupa favorita. Pedimos para o Sr. Yagasaki falar da diferença entre o espírito de quem teve uma morte natural e de quem teve uma morte por acidente. No caso de uma morte natural, o espírito sai do corpo antes. Quando alguém morre em razão de alguma doença, o espírito sai pela cabeça. Pode sair de várias formas. Em todo caso, o espírito deixa o corpo antes da pessoa morrer. E o seu percentual pode variar entre 80% e 95%. Em contrapartida, quando o espírito se perde, ele não consegue deixar o corpo. O normal é o espírito sair em um período entre 3 e 7 dias antes da morte, em caso de morte natural. E ele sai pela boca? Isso, sai pela boca. Seria mais fácil se pudesse visualizar, mas em aproximadamente 1 semana, o espírito sai quase que completamente do corpo. Isso no caso de ter uma morte natural? Numa morte natural. Numa morte por acidente, o espírito sai, mas não passa dos 30%. Ele acaba entrando no mundo do sofrimento. E para que ele consiga fazer a passagem, não basta apenas ler uma sutra, não é tão simples assim. Não se consegue a passagem de uma forma tão simples assim. Não adianta apenas ler uma sutra. Isso eu posso afirmar, não adianta nada disso. À noite, o Sr. Yagasaki tentou um contato com o falecido, mencionando seu nome, através de seus poderes mediúnicos. Ele não entendeu ainda que morreu,
que já não faz parte deste mundo. Ele está perdido e tem também um forte sentimento com relação à família. Tem ressentimento. Ele se arrepende de algo? Ele se arrepende de algo. Não entendeu ainda que ele morreu. Ele sabe. Ele já sabe. Um sentimento muito forte à família e um arrependimento. Ele está triste e também sente gratidão por todos que estão oferecendo e participando de seu funeral. Mas ele ainda não entendeu que morreu. Ele entendeu que morreu, mas não aceitou, é isso. Ele ainda não entendeu. Pelo que o meu anjo da guarda diz ao perguntar a Ken Intazan se ele sabe que já morreu, ele responde que o Sr. Intazan não entendeu ainda que morreu. Portanto, em caso de morte por acidente, o espírito não consegue aceitar, não consegue fazer a passagem, pois não houve tempo suficiente para ele deixar o corpo até o seu falecimento. O espírito então está preso ao corpo. Sim, o espírito fica preso ao corpo. Como eu já mencionei, o espírito não consegue sair do corpo. Ele não alcança nem 30% em caso de acidente. Ele permanece aqui. E é difícil de entender. Mas o espírito acaba permanecendo neste mundo. Ele vivia bem e de repente morreu. É tão repentino que ele não entende que já não mais faz parte desse mundo. Como o espírito que não aceita o fato de já ter morrido interpreta isso? Ele acha que continua vivo? Isso. Ele acha que continua vivo. Ele acredita que está vivo. Todo esse arrependimento, este sentimento que ele tem com relação à sua família, ele sente vontade de rever a família, a sua esposa e seus filhos? Sim, ele acredita que está vivo. Amanheceu e vamos nos despedir do falecido Sr. Khan. O funeral deste país é grandioso. Eles deixam toda a tristeza no velório e depois realizam um funeral esplêndido. Alguém de fora pode confundir o funeral com um casamento. Chegou a hora. Numa comparação com o Japão, este funeral parece com um festival realizado com carro alegórico. O falecido Sr. Ken deve estar se divertindo na multidão também. Esse desfile segue nesse ritmo até o crematório. Duas horas depois, eles chegam ao destino. Quando o carro alegórico com o Sr. Ken é colocado no altar, seus parentes e amigos aproveitam para tirar uma foto juntos. O Sr. Ken também sorri para a foto.
Chegou a hora de nos despedirmos dele. A reza do Sr. Yagasaki é feita com todo o cuidado. Ele sabe muito bem o quanto é difícil ajudar esses espíritos a fazer a passagem. O modo como os mortos são tratados é bem diferente dentro da mesma religião. Pode-se dizer que ela é misteriosa e também generosa. O corpo será cremado. A gasolina é derramada dentro do caixão. Chegou a hora em que o corpo do Sr. Ken deixará para sempre o mundo dos homens. Pelo que o Sr. Yagasaki diz, o espírito do Sr. Ken continuará vagando por este mundo. O morto é então cremado. Ele se transforma em cinzas. Gostaríamos de definir o fim da vida com o fim do corpo. Não queremos nem saber do mundo depois da morte, nem imaginar como seria o mundo dos espíritos. É o que pensa a grande maioria. Porém, é fato que existem pessoas que podem ver os mortos e aqueles que tiveram experiências de quase morte. Para os cientistas, o mundo dos mortos existe graças ao cérebro humano. Há quem diga que isso seja obra do lobo temporal. Mas, se um dia todo esse mistério for desvendado, assim como se descobriu que a Terra era redonda, será mais um evento místico que deixará de fazer sentido para nós. O que acharam do Arquivos da Morte, os médiums e a morte? O que será que existe do outro lado da vida? Dizem que a vida se manifesta em busca da verdade. Mas, segundo os médiums, o espírito deixa o corpo e ele fica vagando para sempre. Os médiums podem conversar com os mortos. Graças ao Sr. Tensho Daibu, descobrimos um outro motivo que fez com que o Oichi afundasse no atol de Truk, a 60 metros de profundidade. E aqui, na Tailândia, encontramos uma pessoa que faleceu no hospital e que está sendo cremada neste momento. Descobrimos a sua identidade com a ajuda dos espíritos. O que existe do outro lado da vida? Isso não podemos afirmar ainda. Mas o Arquivos da Morte não deixará de trabalhar para desvendar este mistério. Rezamos pela alma dos mortos de guerra do contra-torpedeiro Oichi e também pela alma do Sr. Ken, que teve uma morte repentina em um acidente de carro. Nos encontraremos no próximo Arquivos da Morte. Mesmo depois de todo o funeral, este espírito entra no mundo do sofrimento. É uma pena. No Japão também são realizados grandes funerais. Mas é apenas uma questão de consciência. Se o seu anjo da guarda não é forte o suficiente para te proteger, você acaba morrendo de uma forma trágica. Coitado daquele que entrou no mundo do sofrimento. Mas a sua família também sofre com isso. Arquivos da Morte, os médiums e a morte.